voltando para o segundo bloco do programa Turismo com Renata Presser. Hoje aqui nessa casa maravilhosa, a Casa de Cultura de Lajeado, com a nossa convidada especial do programa, Ana Paula Viega Labres. E não deixe de curtir, compartilhar em todas as nossas plataformas digitais e não deixe de deixar seus comentários. Se gostou, se curtiu e as suas perguntas para que a gente possa ter uma interação ainda maior na nossa plataforma. Ana Paula, a gente vinha conversando, né, sobre o turismo, cultura, tradicionalismo, tudo que nos une, né, todas essas nossas paixões. E como é que foi entrar aqui, como é que foi assumir a coordenação da Casa de Cultura de Lajeado? Então, eu participei eu fui agente cultural de um edital que Lajeado foi contemplada e fui pelos bairros ajudar a cidade a captar artistas, né? Então, naquele momento eu conheci o ex-secretário da Cultura, o Carlos Rexigel, que me convidou, como era época de pandemia, a casa ainda estava fechada, me convidou para assumir a coordenação porque não tinha coordenação naquele momento. Aí a gente veio e começou a fazer um trabalho de divulgação da casa, porque a Casa de Cultura, Renata, eu digo que é um dos maiores patrimônios culturais do Vale do Taquari. A casa foi construída em 1900, a gente tem lá embaixo ainda o alicerce original da casa para os visitantes olharem. E a Casa de Cultura, ela é tombada, é um prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul, que é o IFAI, fazendo com que seja um patrimônio cultural do Estado. Então, dentro dos patrimônios do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultura está inserida. Então, a gente, dentro da Casa de Cultura, nós temos o Museu Histórico Municipal, como eu falei antes, e aqui é uma das salas que a gente traz a parte da comunicação, que vocês podem, depois vai passar para olhar. Tem a parte de rádio, a parte das máquinas de escrever daquela época, os telefones, câmeras fotográficas. Então essa sala aqui, a primeira, após a recepção, é considerada a nossa sala das comunicações. Eu não sei se esse espaço a gente pode filmar todos os... Podem filmar. Então aqui tem todas as partes, câmeras, isso, os telefones, né? Os relógios da época. Para quem não, eu fui professora de datilografia, sabia? Muito bom. Telefones, isso aqui é o quê, Ana? Isso é um relógio registrador. O Jornal Informativo do Vale, quando encerrou suas atividades, alguns dos objetos antigos foram doados aqui para a Casa de Cultura. Então, esse aparelho aqui é um relógio ponto da época do Jornal Informativo do Vale. Olha que interessante, eu nem sabia como é que funcionava. E temos as máquinas de escrever, né, câmeras, as máquinas de escrever na época que era da prefeitura. Então as crianças gostam muito de vir aqui e teclar. A gente pede para não teclar, para justamente não trancar os botões, né, para se preservar. Eu fico pensando, né, quanta história essas máquinas já não registraram, já não gravaram, quantas famílias não ajudaram, os primeiros imigrantes, como é que tudo se construiu. Vem esses pensamentos vagos, né, de como que era nessa época. E assim, o bacana, né, pra criança, porque a criança que tem contato com o computador jamais vai imaginar que a gente tinha que, né, colocar um papel ali, depois que não tinha como apagar. Não tinha como apagar, né, o que é tão fácil hoje, né. Ana, tu pode ir nos apresentando a Casa de Cultura? Claro, vamos lá. Aqui a gente tem uma parte muito curiosa também, que são dinheiros da época, né? 1970, 1942, que é muito curioso das crianças que não conhecem o dinheiro em papel. Eu nem vou falar de né? qual era o dinheiro da minha época, como diz o meu filho. Não vamos revelar a idade. Então aqui nós temos a recepção da Casa de Cultura. Tudo que vocês vê, as aberturas, é tudo original, né, da época. Aqui a gente pode vir para cá.
Ana, qual é o horário de atendimento da Casa de Cultura? O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8 às 11h30 e da 1h30 até 15 para 5. E nas sextas-feiras a gente abre das 8 até as 2 da tarde, sem fechar o meio-dia. Então quem está pelo centro, né, na hora do meio-dia, na hora do intervalo, tem essa possibilidade de vir e visitar a Casa de Cultura. E essas visitações, elas são guiadas, Ana? Como é que funciona? Para a comunidade é só agendar, mas se fosse um grupo turístico, alguém que vem conhecer Lajeado, para receber toda essa explicação que a gente está tendo esse privilégio de receber hoje. Então, as crianças, né, das escolas, as escolas agendam as visitações guiadas. Nós temos a nossa professora, historiadora, nossa colega Adriana, que faz essa visita, conta um pouco da formação da história de Lajeado e também da história do prédio. Então, são visitas guiadas, podem ser agendadas. Só que nós não abrimos no final de semana, mas se há um grupo de turistas, né? Já aconteceu, tem um grupo de turistas que está na região, que quer visitar. A gente vem para cá e abre a casa para visitação também. E essa sala aqui, qual? Essa sala aqui reúne objetos dos nossos imigrantes, muitos objetos de porcelana, né? Utensílios de cozinha da época. E esse espaço aqui que vocês estão observando agora é o espaço que nós estamos restaurando, como eu falei no primeiro bloco, os objetos atingidos pela enchente. Nós tivemos aqui a nossa reserva técnica do museu, que foi, muitos objetos foram atingidos pela enchente, então a gente está fazendo o processo de secagem dos objetos, lixando eles, tirando a ferrugem. Então, muitos são os objetos a serem restaurados, mas essa sala específica aqui é para falar dos imigrantes que colonizaram a nossa região. Aqui a gente tem um objeto muito... Vou aproveitar, vou falar que na minha infância eu faço parte da história de Lajeado como princesa do Volkstanzfest. Ainda existe ainda tem de tradição essa festa, Eu não tenho conhecimento, Renata, eu acredito que não exista mais, mas tem as festas na área da cultura que o Centro de Cultura Alemã realiza, promove. Você tem encontro de danças, né? E voltando então, eu queria mostrar para vocês esse objeto aqui. Esse objeto aqui, gente, foi o berço de Bruno Born. Nossa. O Bruno Born, então, que foi nosso prefeito, né? Ali a gente tem uma foto do Bruno Born, se depois quiserem mostrar. O Bruno Born, então, leva o nome do museu e também dos prefeitos do município de Lajeado. Tá ali ele. Então, aqui a gente tem vários objetos, né, da época dos imigrantes. E aqui também nós temos uma outra sala que vai trazer mais a questão das armas, dos cofres, armas da época da Revolução Farroupilha, né, da Guerra dos Farrapos de 1835, tudo doado pela comunidade, né, esse acervo. E aproveitando, Renata, quem quiser doar, eu tenho um objeto muito histórico, muito antigo, que é inédito, não tem no museu, pode doar pra gente, que nós cuidamos e colocamos aqui no museu. Esse material é lindíssimo, não deixam de visitar. Como é que funciona na questão das oficinas que a casa oferece? Então, a Casa de Cultura hoje tem oficina de música, né? Ukulele, gaita, violão, teclado, violino, flauta, são muitos instrumentos, aí eu fico tentando lembrar, né? Temos também aula de teatro, né? Para as crianças e para adultos, tudo gratuitamente, né? Para a comunidade, é só vir na Casa de Cultura e se inscrever. E nós também realizamos, eventualmente, oficinas de desenho, oficinas de pintura, para a comunidade também. A nossa sala, como foi atingida pela enchente, no momento não está sendo utilizada até passar por uma grande reforma, mas tudo era feito lá naquela salinha, mas as aulas de teatro e música continuam. Temos também oficinas de italiano, de cultura e língua italiana, que está ocorrendo agora na Univates, em função da sala estar comprometida, né, em passar por reforma.
Então são essas oficinas hoje que nós oferecemos para a comunidade. A gente vai dar mais uma olhadinha aqui em todo esse acervo lindíssimo. Esse nosso acervo livros registradores da época, cofres, né? Da época, que nem essa caixa registradora aqui, isso nem existe mais, né? É muito, muito inédito isso, Tem alguma exposição especial que está sendo exposta aqui na Casa de Cultura nesse momento? Sim, temos uma exposição de patrimônio cultural de um professor, que é arquiteto da Univates e também artista, que esse mês de agosto, né, agora que está encerrando, nós comemoramos o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que é uma atividade do governo do estado, e nós justamente tivemos então essa exposição, que é do Jauri, que ele desenha os patrimônios culturais de Lajeado e da região. Está acontecendo, então fica o convite, o mês está encerrando, mas todos os meses a gente tem exposições culturais. Ele vai ficar exposto até que dia, Ana? Agora já fim de agosto já encerra e já voltamos mês que vem com uma artista que tem 20 anos, que vai expor suas obras. Então todos os meses tem novidade na Casa de Cultura. A gente abre as portas, né, para os artistas de Lajeado e da região exporem de forma gratuita os seus trabalhos. Olha que oportunidade, né? E a gente não... Talento aqui não falta Não no Vale falta. do Taquari, né? E como é que faz para expor um trabalho, Ana? Com quem é contigo esse agendamento? Como é que funciona? Isso, é comigo ou ali na recepção da Casa de Cultura com a minha colega Amanda. É só falar que tem interesse, a gente então pede mais informações, quais são as obras, qual material necessário precisa para expor essas obras, né? Quando que a pessoa tem interesse em expor. Então a gente faz todo um levantamento com o próprio artista para agendar essa exposição. Aí o artista traz suas obras, a gente coloca aqui, tem um livro de assinaturas que as pessoas preenchem, né? E depois a gente entrega para o artista uma cópia desse livro para ele ficar para ele guardar de recordação, um certificado que ele expôs aqui, porque vale também para o currículo do artista. Com certeza, né? Uma boa, excelente oportunidade, né? Para quem principalmente está iniciando e quer ter a sua arte vista de uma forma tão cultural, né? Porque com certeza as pessoas que vêm aqui buscar, elas vêm buscar a arte, vêm buscar a cultura, né? E com certeza. E nós recebemos muitos visitantes aqui que vêm para olhar a exposição. Eu quero ver qual a exposição que está acontecendo esse mês. Então isso é muito bacana, assim, que as pessoas vêm procurar, né? E ela está exposta ainda? Está exposta, claro, vamos subir, com certeza. Vamos subindo para conhecer um pouco mais aqui da nossa Casa de Cultura de Estrela. Mas a gente vai, enquanto a gente vai conversando, as aulas também acontecem, Ana, de forma inscrição, tem número, como é que funciona? É divulgado nas escolas, nas oficinas, como é que funciona esse contato? Isso, sempre no início do ano a gente faz um cronograma das aulas e horários, a gente divulga nas redes sociais, da prefeitura, das escolas, para todos que têm interesse, né, em se inscrever. E a gente trabalha com no máximo de 15 alunos por turma, né, teatro um pouquinho menos, 12 alunos. E é tudo gratuito, né, Renata? Para crianças a partir de 9 anos de idade, tudo gratuito, só trazer um instrumento musical e participar. A gente está encerrando o nosso segundo bloco do programa Turismo com Renata Presser e em seguidinha a gente vai estar mostrando a exposição do mês de agosto aqui da Casa de Cultura de Lajeado. Até mais, se não perca, hein?